A infância é um período da vida em que se aprende muita coisa. Se aprende a ser criança, se aprende a ser adulto, se aprende a ser pessoa. Mesmo que esses sejam papéis sociais que exijam um constante aprendizado, é nesse período que a criança explora o mundo e aprende a lidar com ele. E sua principal ferramenta para o aprendizado é o brincar. Mas quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento da criança até ela se tornar um adulto? Como ela aprende a ser adulto? É sobre esse e outros assuntos que nós falaremos hoje. A criança é como um livro em branco, e suas experiências são registradas nesse livro como memórias. Essas memórias se constroem através da interação da criança com o seu meio ambiente, ou seja, as pessoas que estão em sua volta. Nesse caso, ela internaliza as regras, os valores e os comportamentos das outras pessoas. Podemos também considerar que a criança recebe influência de diversos grupos sociais que estão ao seu redor, sendo também conhecidos como grupos de identificação. Nesse caso, a criança também pode internalizar valores e condutas de sua rede de apoio, contribuindo assim para uma nova produção de afetos, conjuntos de valores que podem ser diferentes do seu ambiente familiar. É por meio das experiências vividas que a criança vai aos poucos internalizando os valores sociais, compreendendo o mundo e internalizando as regras que são afirmadas pela sociedade. Nesse caso, a escola e a família são elementos primordiais nesse processo. Um fator que é negativamente influente dentro do contexto familiar é a exposição da criança a algumas práticas parentais inadequadas, como brigas, conflitos e violência doméstica. Tais situações podem produzir um quadro de ansiedade na criança, fazendo com que ela fique irritada, e isso provavelmente irá se deslocar para outras áreas da vida da criança, o que é mais comum, a escola. Outro fator importante é o vínculo que a criança estabelece com os pais e cuidadores. Um vínculo enfraquecido, ou seja, aquele que não compartilha afetos, não compartilha experiências e existe pouca comunicação, pode deixar a criança vulnerável. Uma vez que nós, os seres humanos, temos a necessidade de estabelecer vínculos com as outras pessoas. Nesse caso, uma criança vulnerável pode vir a receber influência de terceiros, o que, via de regra, podem ser influências diferentes daquelas que são desejadas pelos pais. Nesse caso, o repertório comportamental da criança fica inadequado, podendo fazer com que os pais entrem em conflito direto com a criança, agravando ainda mais a situação. Sobre o posicionamento dos pais frente a essa situação, torna-se necessário que haja um equilíbrio entre a permissividade e a autoridade. Os pais devem se colocar em uma postura assertiva frente aos seus filhos, visando para que a criança não seja nem negligenciada e nem abusada, deixando espaço para a espontaneidade. Esse método tem como objetivo fazer com que a criança se torne uma pessoa eticamente preparada para a vida, ou seja, uma pessoa que entenda a realidade de forma assertiva, caminhando no sentido da maior autonomia e da menor dependência. Ainda sobre a família, existem diversas posturas que os pais podem assumir em seu ambiente familiar. E tais influências contribuem para a construção da personalidade da criança. Esses traços de personalidade são conhecidos como esquemas iniciais adaptativos ou desadaptativos.
Geralmente, as pessoas que são criadas em um ambiente familiar abusivo, emocionalmente frio e rejeitante desenvolvem uma personalidade que não espera que suas necessidades emocionais sejam satisfeitas. Ou seja, apresentam baixas expectativas nas outras pessoas, podendo pensar que serão abandonadas em breve. Outro fator interessante nessa estrutura de personalidade é o indivíduo se sentir diferente das outras pessoas. Nesse caso, ele pensa que é inferior aos outros, que não é desejado, e sua tendência ao isolamento faz com que ele comprove essas crenças. Uma família superprotetora que faz tudo para a criança impede que ela explore os seus limites. Esse fator pode minimizar o sentimento de confiança da criança e, consequentemente, podendo afetar a sua capacidade de desempenho fora do seu ambiente familiar, gerando, nesse caso, um adulto inseguro. O modelo de personalidade gerada nesse caso é de uma pessoa que não sabe lidar com as responsabilidades do dia a dia, ou seja, uma pessoa dependente. As principais crenças desse tipo de personalidade geralmente estão relacionadas ao fracasso e à catástrofe. Uma família muito permissiva, que não impõe limites para a criança, pode gerar uma personalidade que não tolere níveis mínimos de desconforto. Ou seja, nesse contexto, durante a primeira infância, a criança não aprenderá que existem limites. Nesse caso, não saberá que existem coisas que não podem ser realizadas no momento, que existe um tempo de espera. E isso pode se deslocar para a vida adulta, gerando um indivíduo com baixa tolerância à frustração. E quando isso acontece, a pessoa não consegue tolerar níveis mínimos de frustração. Não consegue controlar suas emoções negativas quando não tem uma vontade satisfeita, podendo causar vários transtornos para essa pessoa em sua vida cotidiana, seja em seu trabalho ou em suas relações interpessoais. Outro modelo de família é aquela que o desejo dos pais são mais valorizados que as necessidades emocionais da criança. Como, por exemplo, um ambiente em que a criança aprende que, para ser amada, ela tem que realizar diversas tarefas ou comportamentos que lhe são impostos. Nesse caso, o amor é condicional ao comportamento considerado adequado. Sendo assim, a personalidade que pode ser moldada nesse contexto é aquela que tem uma atenção demasiadamente voltada para as outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que sempre busca a aprovação social. Por exemplo, uma pessoa, na busca da satisfação, está sempre buscando a aprovação das outras pessoas, deixando de lado até mesmo os próprios interesses. Um último modelo familiar refere-se a um ambiente extremamente punitivo, carregado de regras rígidas, que é marcado pela dominação dos pais ou cuidadores. Nesse ambiente, não existe espaço para a construção mútua de valores ou acordos entre a criança e o adulto. A criança aprende que o autocontrole é superior aos seus sentimentos de prazer e de satisfação, levando-a a desenvolver uma personalidade totalmente centrada na rigidez de si mesma, controlando-se ao máximo para não cometer nenhuma ação ou comportamento que seja considerado errado pelos outros. Nesse caso, geralmente, a personalidade é rígida e inibida, evitando ao máximo a espontaneidade. As crenças que estão presentes nessa estrutura de personalidade estão relacionadas com a preocupação sobre o julgamento das outras pessoas sobre si mesma. Os sentimentos predominantes são vergonha, embaraço, inibição da raiva, autopressão e hipercriticismo. Geralmente, se verifica uma tendência ao pessimismo e uma extrema preocupação com tudo. Ao observarmos esses 5 modelos familiares que aqui foram apresentados, podemos refletir sobre como funciona a construção superficialmente da personalidade humana. Mas é claro, isso é um esboço da realidade.
No real, essa construção acontece de forma bem mais dinâmica, uma vez que a pessoa recebe influência de diversas áreas de sua vida e não só de sua família de origem. Sobre os transtornos relacionados ao comportamento inadequado, existem vários, mas nesse vídeo iremos falar dos 3 que mais aparecem na clínica para atendimento, sendo o transtorno desafiador opositivo, a baixa tolerância à frustração e a ansiedade de separação. O transtorno desafiador opositivo, também conhecido como TDO, a criança apresenta um padrão de comportamentos raivosos ou irritáveis. Nesse caso, a criança tem uma tendência a desafiar e desrespeitar as figuras de autoridade. Recusa a obedecer às regras e tende a incomodar as outras pessoas e culpá-las pelos seus erros ou mau comportamento. Esse transtorno ele pode se apresentar em concomitância com aquilo que chamamos de baixa tolerância à frustração. Nesse caso, quando a criança ou o adulto não tem suas necessidades emocionais satisfeitas, tende a responder emocionalmente com choro ou agressividade. E por último, temos a ansiedade de separação. Nesse transtorno, a criança apresenta um sofrimento intenso ao ficar longe dos pais ou dos cuidadores, ou seja, figuras importantes de apego em sua vida. Existe também a preocupação com eventos que pressuponham um possível distanciamento dessas figuras de apego. A criança também pode apresentar uma relutância em ficar na escola, apresentando também repentinos pesadelos envolvendo a separação de tais figuras. Em casos mais graves, a criança apresenta queixas frequentes de dores de cabeça, náuseas e outras doenças. Isso acontece quando o distanciamento dos pais está próximo ou é anunciado. Na clínica, a intervenção é realizada diretamente com a criança, através do diálogo e do lúdico. Nesse caso, ela traz para o setting terapêutico situações de sua vida cotidiana, para que possam ser reinterpretadas. Sendo assim, novas regras são criadas. A criança pode se ver como protagonista de sua própria história e, assim, alcançar a assertividade. Dentro desse contexto, os pais também são orientados. Eles descobrem como os filhos respondem aos estímulos de sua casa e, sabendo disso, podem contribuir adaptativamente para uma possível melhora, proporcionando um ambiente em que a criança possa se desenvolver da melhor forma possível. Muito obrigado. Às vezes, vivemos a vida como se estivéssemos na janela de um ônibus em movimento. Nós vemos os acontecimentos da vida como se fossem as paisagens que passam do lado de fora desse ônibus, como se não pudéssemos tocá-las ou senti-las, apenas observá-las e deixá-las passar. A psicologia, em sua essência, permite que o indivíduo pare o ônibus da vida, experiencie e elabore tais acontecimentos e crie um novo sentido quando necessário. Agora que você já pensou um pouco sobre isso, que tal você se inscrever no canal da Clínica de Psicologia para ficar por dentro dessas e outras informações? Curta também a nossa página do Facebook, que nós deixaremos o link na descrição desse vídeo. Lá existem muitas informações sobre como a psicologia contribui para a valorização da saúde mental em nossa sociedade. Até a próxima!